vamos fazer a nossa leitura a partir do verso 31 até o final do capítulo 25, ok? Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria e o privilégio de podermos ter novamente a Tua palavra aberta diante de nós. Te louvamos porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela está sempre pronta para separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos mais obscuros, mais profundos do coração humano. Então, Senhor, pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações de modo profundo e nos ensine o caminho que devemos andar mediante a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a porção do texto que foi composta nesta manhã, no Evangelho de Mateus, ela realiza o fechamento dessa longa sessão. E tudo começou, nós sabemos, com uma afirmação de Jesus, quando os seus discípulos estavam ali na área do templo e eles mostravam a Jesus: veja, Senhor, que belas construções, que pedras extraordinárias que foram trazidas e como elas foram bem assentadas e como a construção é bonita. E de fato o templo de Herodes era uma construção magnífica. Então eles esperavam que Jesus dissesse: realmente são lindas pedras e lindas construções. Mas Jesus não respondeu isso para eles. Jesus disse: quanto a essas coisas eu lhes digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Capítulo 24, versos 1 e 2. Àquela altura os discípulos já haviam aprendido a discernir que quando Jesus falava essas coisas, ele estava se referindo ao fim dos tempos, ao final das eras,
e o fim com o julgamento que Deus traria a todas as nações. Então eles perguntam, algum tempo depois, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Capítulo 24, versículo 3. Então, basicamente, tudo que Jesus vai dizer aqui nesses capítulos 24 e 25 tem a finalidade de responder essa pergunta. Mas Jesus não deu a eles uma cartilha com o passo a passo do fim dos tempos. Ele não deu uma resposta simplória, mas ele trouxe para eles uma descrição de um conjunto de eventos, sinais que deveriam preceder a sua vinda, e eles deveriam estar atentos a estes eventos. Estes eventos, sinais, iriam provar a igreja de Cristo, iriam testá-la quanto à sua capacidade de se manter fiel, de se manter firme em Deus, nas suas promessas, diante de muitas provações que a igreja iria experimentar. E nesse tempo sombrio, a igreja precisaria resistir ao mal e saber distinguir entre o certo e o errado, com base nas palavras que Jesus estava deixando para os discípulos. E nesse sentido, durante toda a parte final do capítulo 24, Jesus traz um alerta que ressoa como um refrão. Ele diz: prestem atenção, estejam atentos, vigiem, estejam prontos, estejam alertas, porque o triunfo final da igreja iria depender muito da sua perseverança, de que ela pudesse se manter firme na esperança até a volta do Senhor. Em outras palavras, ela deveria estar preparada para o retorno de Jesus. É o que nós vemos aí no versículo 44 do capítulo 24, ele diz: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, dentre tantas coisas que a igreja deveria fazer para estar preparada, para se manter preparada, Jesus destaca basicamente duas coisas. A primeira delas é que a igreja deveria estar alerta em todo o tempo, em alerta máximo, ilustrado aí por duas parábolas do servo fiel e das virgens prudentes. O servo fiel era aquele que estava atento, esperando a volta do seu Senhor, e as virgens prudentes, aquelas que estavam com as lâmpadas preparadas para receber o noivo. A segunda coisa é que a igreja deveria estar sempre operante, atuante, produtiva, ilustrado pela parábola dos talentos, que mostra o quanto o Senhor se agrada ou vai se agradar daqueles que usaram os talentos recebidos para multiplicá-los e para apresentar ao Senhor os frutos esperados. Então, se há algo que fica bem nítido aqui, ao chegarmos ao tempo desses últimos capítulos de Mateus, é que Jesus sempre teve a intenção de levar os seus ouvintes ao entendimento dessas coisas. Desde o princípio, ele vem ensinando que assim como a história humana na Terra segue um curso pré-determinado por Deus, os objetivos e os propósitos para os quais o Senhor estabeleceu a criação do mundo, de tudo que nele há, desde o princípio das eras, essa história humana também terá um desfecho, haverá um clímax, um momento em que um acerto de contas acontecerá entre o Criador e as suas criaturas mais privilegiadas, que somos nós, a raça humana, a quem ele deu a capacidade de pensar e de responder a ele pelas suas ações, pelos seus atos, pelas suas palavras. Então, é justamente sobre esse momento da história, esse clímax, que Jesus vai falar aqui na conclusão do sermão escatológico. E é assim que nós chegamos ao nosso texto desta manhã. Mateus 25, 31 a 46. Então agora nós vamos expor o texto, vamos caminhar por ele e aprender o que ele tem a nos ensinar. Como nós temos observado aqui ao longo da nossa jornada no Evangelho de Mateus, há uma ênfase permeando toda a história. E que ênfase é essa? Quem é que se lembra? Qual é a mensagem principal do Evangelho de Mateus?
esse evangelho, hein? Jesus como rei, o Cristo davídico, né? O Messias, o rei cujo reino jamais passaria, prometido a Davi, 2 Samuel 7. Já mencionei esse texto aqui mais do que qualquer outro nesse púlpito. Mas, até este momento, Mateus não havia apresentado nenhuma declaração efetiva de Jesus a esse respeito. Pois bem, a nossa porção de hoje, que fecha o último discurso, vai falar do dia do julgamento final presidido, melhor dizendo, pelo rei. Então esse é o primeiro momento em todo o Evangelho em que Jesus se declara rei abertamente. E nós já sabemos por que ele não fez isso antes. Porque se ele tivesse feito isso antes, ele sabia que desde o momento em que ele se declarasse o rei, a sua execução na cruz aconteceria muito rápido e ele não poderia dar seguimento à agenda que Deus estabeleceu para que ele cumprisse até a chegada ao Monte Calvário. Então, por isso ele não havia se declarado antes. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus muitas vezes dizendo: olha, não fale sobre isso que aconteceu a você com ninguém. Não é? Ele curava as pessoas e dizia: não fale com ninguém, mantenha segredo. É claro que as pessoas não mantinham segredo, mas ele pedia que elas não falassem, que elas não trouxessem promoção para ele, porque ele precisava se manter relativamente escondido, anônimo, até que chegasse o tempo de se revelar. Pois bem, o tempo chegou, e nós vimos já desde o capítulo 21 que ele vem se revelando como o Messias esperado. Então agora tudo ia acontecer muito rapidamente, de uma forma muito acelerada. E boa parte do que Jesus vem falando no discurso escatológico converge para esse momento específico. É importante ressaltar, irmãos, que, como tudo no último discurso, esse bloco final também é bastante controverso. Existe mais de uma interpretação possível para esse texto. Mas nós procuramos andar bem perto do que o próprio texto está dizendo, para que a gente não caia no risco de tornar a interpretação do texto um exercício especulativo. Não, o que nós tentamos fazer foi interpretar à luz do próprio texto. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a imagem do Filho do Homem assentada num trono, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus já havia falado anteriormente sobre o dia da sua segunda vinda. Vamos olhar um pouquinho mais atrás aí, Evangelho de Mateus ainda, capítulo 13, versículos 41 a 43. Voltar um pouquinho aí, para a gente poder ver como ele já havia falado sobre esse dia. Vai dizer aí: o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que... 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda no capítulo 16, versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então Jesus já vinha falando sobre esse momento, mas agora ele estabelece como isso vai acontecer. Em todas essas passagens, ele está se relacionando à profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino
para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Jesus está se referindo, está falando de si mesmo à luz dessa profecia de Daniel. E era comum no judaísmo a crença no juízo final, presidido pelo próprio Deus, que julgaria todas as nações. Essa palavra, este assunto, esse tema, não é um assunto e um tema obscuro para os judeus ou estranho a eles, mas aqui nós vemos algo totalmente novo para esses ouvintes de Jesus, que é o quê? O Filho do Homem é quem está sentado no trono da glória para julgar as nações. Então, nós vemos que é bastante comum entre os pregadores falar de Jesus como advogado, como mediador, como intercessor, mas é incomum vê-los falar de Jesus como juiz. No entanto, ao lermos a palavra de Deus, especialmente os evangelhos, nós vemos muitas vezes Jesus ensinar sobre o céu, mas também sobre o inferno. Ele fala do amor de Deus, mas ele também fala da ira de Deus. Ele fala da salvação, mas ele também fala da perdição. E ele fala da sua missão como advogado, mas também fala da sua missão como juiz. Então, irmãos, na primeira vinda de Jesus, ele veio entregar. Ele veio entregar seus ensinos, seus milagres, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Tudo isso ele veio entregar. E nos foi dado graciosamente para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Durante todo o tempo da nossa jornada como cristãos, nós temos contado com a mediação de Cristo em nossa relação com Deus Pai. Ele intercede por nós constantemente. Tudo isso são benefícios concedidos a nós como desdobramento da missão de Cristo na sua primeira vinda. Mas quando o Senhor vier pela segunda vez, ele não virá para entregar, ele virá para requerer. Ele virá para a prestação de contas. E é isso que nós vimos nas parábolas que antecedem o nosso texto. Jesus virá para requerer dos seus escolhidos os frutos daquilo que ele semeou em nós. E ele quer ver esses frutos. Ele espera vê-los. Por isso a figura que surge agora é a figura de um rei glorioso que vem num cortejo triunfal, seguido por um exército de anjos. E ele vai estabelecer o seu trono, de onde ele também exercerá a função de juiz. E ele vai julgar todos aqueles que vivem nos seus domínios. E quais são os domínios de Cristo? Todo o universo. Na nossa perspectiva, o mundo inteiro. O mundo inteiro pertence a Cristo. Não é? Então, nós vemos isso no Evangelho de João, nós vemos isso em Apocalipse, como Jesus está reinando agora, né? 1 Coríntios capítulo 15, e como ele está reinando espiritualmente com a igreja, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por isso a figura que surge é essa figura de um rei juiz. Todas as nações serão reunidas em sua presença, mas não mais por meio de um convite. Até o dia de hoje, Jesus está convidando. Mas, se ele vier amanhã, não será mais um convite, será uma intimação, para que todas as nações compareçam perante ele. Então veja aí nos versos seguintes, 32 a 34 e também o 41. Por ocasião da sua segunda vinda, ele vai fazer 3 coisas. Diz aí o texto. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Já no 33, fala sobre a separação, que ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, quando todos estiverem diante dele.
Agora, os que estão à direita, ele diz: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então ele fará 3 coisas. Primeiro, ele enviará os seus anjos para juntarem e levarem diante dele todas as nações. Segundo, ele separará as pessoas umas das outras em 2 grupos. E terceiro, ele entregará às pessoas que fazem parte desses 2 grupos uma recompensa. Para um grupo destes será uma recompensa que trará plena alegria, mas para o outro grupo uma recompensa que trará choro e ranger de dentes. Então, deixe-me falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, todas as nações estarão diante do Filho do Homem. Verso 32, primeira parte. Um dos conceitos bíblicos mais básicos sobre a existência humana na Terra, irmãos, é chamado de teleologia. Teleologia, que vem de telos, que basicamente significa finalidade. Isso quer dizer que tudo que existe, existe para um determinado fim. Nós não somos nihilistas. Os nihilistas acreditam que não existe propósito nenhum na existência humana, que a nossa vida é vivida à luz do acaso, né? Ao sabor do acaso, que não existe propósito para a existência humana, que nós não fomos criados para nenhuma finalidade específica, mas existimos aqui apenas pelo acaso. Mas nós, como cristãos, nós cremos que não. Cremos que Deus criou todas as coisas. E que, tendo criado todas as coisas, Ele as criou para um fim específico, que pode ser definido em 3 pontos. Primeiro, Deus é o Criador de tudo que há. Pela sua palavra, somente pela sua palavra, Ele criou do nada tudo o que existe. Ele deu a vida e a deu a todas as suas criaturas como um dom, uma graça, uma dádiva. Não houve mérito, mas apenas graça e bondade da parte de Deus ao conceder a vida. O segundo ponto importante é que toda a criação existe para a glória de Deus, especialmente o ser humano. O ser humano que pode entender e deve entender que o sentido da sua existência é viver para glorificar o seu Criador. Nós não fomos criados para nós mesmos, irmãos. Nós fomos criados para Deus. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi soprar nas suas narinas o fôlego de vida. O nariz fica onde, irmãos? Na nuca? Não, fica onde? No nosso rosto. Embaixo dos nossos olhos. E quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, isso mostra que Deus o fez olhando para nós, olhando para os nossos olhos. Ele nos criou, e a primeira imagem que nós vimos foi a imagem de Deus. É claro que eu estou usando uma ilustração, porque Deus é Espírito, mas o que eu quero dizer é que a primeira pessoa com quem nós tivemos contato foi Deus. E durante todo o tempo em que nós vivemos no jardim, no primeiro casal, Deus era a única pessoa com a qual ele se relacionava. Deus é a pessoa mais importante de todo o universo. Na verdade, Ele é a única pessoa importante em todo o universo. Porque só Ele é necessário. Nós não somos necessários. Se nós não existíssemos, o universo inteiro existiria sem nós. Mas sem Deus, nada do que existe poderia existir. Então foi um ato de extrema graça e bondade Ele ter nos criado, e mais, ter nos criado para si mesmo. Ele poderia ter feito de nós uma planta como as outras, não é? Nós teríamos vida, nós teríamos existência, nós teríamos uma série de elementos que fazem parte da vida humana, mas nós não teríamos o mais importante, que é o direito, o privilégio e a capacidade de responder ao nosso Criador. Então, a segunda coisa importante é saber que nós fomos criados para uma finalidade, e essa finalidade é viver para glorificar o nosso Criador. E a terceira forma de nós entendermos isso é que a história humana caminha para um desfecho. E nesse desfecho, cada ser consciente será chamado a prestar contas da vida que recebeu perante Deus.
todos nós, indistintamente. E é com base nesse conceito que o nosso texto está falando. É por isso que as pessoas de todas as nações serão reunidas diante do trono do Filho do Homem. Há uma prestação de contas em vista lá no final, e ela é inescapável, ela é inadiável. O dia já está marcado e não vai atrasar e nem vai antecipar. Então observe que o texto não diz que as pessoas se reunirão na presença do Filho do Homem, mas que elas serão reunidas. É o quê? Voz passiva. Lembrando lá das aulas de português. Então, elas não virão porque elas querem vir, mas elas serão ajuntadas, elas serão trazidas todas à presença do rei para a prestação de contas. Não será um convite, mas uma intimação. E pelo que diz a passagem do verso 31, que nós acabamos de ler no capítulo 24, são os anjos que irão conduzir todas as nações perante o trono do Cristo Rei Juiz. Então, essa reunião envolverá algumas coisas. Primeiro, todos os seres humanos que estiverem vivos na ocasião serão levados para prestarem contas. Todos aqueles que já viveram sobre a face da terra algum dia serão ressuscitados para serem levados na presença do Filho do Homem. Os eleitos, os vivos e os mortos ressuscitados receberão um novo corpo glorioso, com o qual eles viverão eternamente na glória celestial. Os perdidos, tanto os vivos como os mortos ressuscitados, também receberão uma forma corpórea imortal, mas apenas em condições de suportar a eternidade em terríveis sofrimentos, choro e ranger de dentes, como nas parábolas do servo mau e dos talentos. Então, esse roteiro pode ser deduzido de várias passagens bíblicas que falam sobre o fim da existência terrena e o início de uma vida na eternidade. Eu cito apenas um texto, palavras do próprio Jesus, João capítulo 5, 26 a 29, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então nós temos uma vida, e essa vida, para a maioria das pessoas, se extinguirá aqui e terminará numa sepultura. No entanto, esse não será o fim da nossa existência. Porque todos os mortos um dia ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a punição eterna. Não há terceira via, não há terceira opção. Essa diferença em relação ao destino eterno dos eleitos e dos perdidos, o texto de João nos mostra, fica bem clara também no segundo ponto que nós vamos destacar, versículo 32, parte B e C, quando diz aí que o Senhor vai fazer a separação entre as ovelhas e os cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Muito bem. Após a reunião de todas as pessoas diante do Filho do Homem, ele vai fazer esta separação. Os salvos são identificados aqui como ovelhas, os perdidos como cabritos. Então, é interessante a gente perceber que o Filho do Homem fará essa distinção como um pastor separa, né, as suas ovelhas dos cabritos. Diz aí que ele separará uns dos outros como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Na Palestina daquela época, essa era uma linguagem muito conhecida, porque era comum os pastores deixarem os cabritos e as ovelhas pastarem juntos durante o dia. Mas à noite, eles precisavam separar as ovelhas dos cabritos, porque a pelagem dos cabritos é muito rala, muito fina, e ela não suporta o frio.
né, que fazia naquela região, ao passo em que as ovelhas tinham um pelo bastante grosso, né, com a sua lã, e poderiam dormir até o relento sem problemas. Então o pastor tinha que fazer essa separação para que os cabritos não morressem. É claro que Jesus usa isso apenas como uma ilustração, não é? Ele vai usar essa imagem bem conhecida dos seus ouvintes para ilustrar a forma como ele vai separar os seus eleitos, as ovelhas, dos perdidos, os cabritos ou bodes, no juízo final. Então, o fato de as ovelhas serem postas do lado direito do trono indica a bem-aventurança, salvação, que é um dos símbolos mais conhecidos e significativos da Bíblia, a posição à mão direita de Deus. Cito aqui 2 exemplos. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, é um símbolo de bem-aventurança, um símbolo de cuidado, um símbolo de bondade, né? Um símbolo de graça, de delícias, de coisas boas, de alegria. O exato oposto se dá em relação ao lado esquerdo ou à mão esquerda, que é um símbolo de reprovação, de infortúnio, de desgraça. É o que nós estamos vendo aqui nas palavras de Jesus. E nesse momento, irmãos, não haverá mais oportunidade de apelação. Isso daqui é a última instância. Acabou. Não tem mais. A porta da graça terá sido fechada e restará apenas uma de 2 opções. Ou colher o glorioso fruto, a recompensa de uma vida terrena vivida com Cristo, em obediência e fidelidade, apesar das lutas, das dificuldades, ou receber também a justa sentença de punição por uma vida terrena vivida separada de Cristo, sem Ele. E naquele momento todos os bilhões que já viveram neste mundo estarão divididos em apenas 2 grupos, os benditos e os malditos. Veja nos versos que citam aí os 2 grupos, versículos 34 e 41. Aqueles que estão à sua mão direita, o Senhor dirá: vinde, ou venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E o 41 vai dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, 2 coisas precisam ser observadas aqui. Primeiro, o caráter eterno do plano salvífico de Deus. Jesus diz que o reino está preparado para os benditos, para os justos, desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, antes que o homem existisse, o reino já estava preparado para os justos. Isso, irmãos, significa a presciência de Deus. Significa que a salvação é uma obra de caráter eterno dentro dos planos de Deus. Deus separou você para a salvação antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe. Isso é extraordinário, né? É uma coisa que foge totalmente à nossa capacidade de entender. Nós só podemos crer, mas não conseguimos entender. Como Deus poderia ter nos separado e nos chamado e nos conhecido antes que nós existíssemos? Bom, Ele é Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, de todas as coisas. A segunda coisa importante que a gente precisa considerar aqui é que a incondicionalidade da eleição divina é estabelecida por Deus. Veja, Deus, Ele não estabeleceu aqui a salvação de qualquer pessoa, porque essa pessoa merecia, pelo simples fato de essa pessoa ainda nem existir. Então, como ela poderia ter obras meritórias se ela ainda nem existia? Então, mostra a incondicionalidade da eleição divina. A nossa eleição, irmãos, é incondicional. O amor de Deus por nós
é incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós podemos ver nas entrelinhas? Bom, primeiro, o propósito de salvar pessoas no tocante a Deus é um propósito eterno. Ele é estabelecido desde a eternidade. O apóstolo Pedro faz alusão a essas palavras de Jesus quando ele afirma que Cristo, enquanto Cordeiro expiatório, foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Então, o propósito de Deus de salvar os que creem ou de condenar os incrédulos tem caráter eterno. Portanto, irmãos, a entrada do pecado no mundo não apanhou Deus de surpresa. Não apanhou Deus de surpresa. Muito menos o envio de Cristo ao mundo como cordeiro que tira o pecado do mundo faz parte de um plano B. Como se Deus pensasse, poxa, agora Adão caiu, como é que eu vou fazer? Vou ter que arranjar um jeito de consertar as coisas. Meus irmãos, Deus não conserta nada, porque Deus faz tudo perfeito. Nós consertamos as coisas porque nós fazemos tudo imperfeito, mas Deus faz todas as coisas perfeitas, por isso Ele não conserta nada. Então, sempre houve apenas um plano e ele foi traçado desde antes da fundação do mundo. Bem como a sua consumação não depende de uma ação ou de uma reação nossa, porque aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia da eternidade. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A incondicionalidade da eleição divina, algo que nos desafia, né? Algo que vai muito além da nossa capacidade de reflexão, de pensamento. Nenhum de nós ainda havia, nenhum de nós tinha condições de saber da sua própria existência, de discernir o pé direito da mão esquerda. A nossa salvação se deve única e exclusivamente ao propósito livre, amoroso e soberano do nosso Senhor. Então, quero deixar aqui uma observação em relação ao que temos visto até esse momento. Como nós sempre fazemos, irmãos, ao enfatizar a livre e soberana graça salvadora de Deus, nós também fazemos questão de falar sobre a responsabilidade humana. Porque ainda que nós sejamos eleitos para a salvação, antes de existirmos, cada um dos eleitos de Deus deve responder pessoalmente ante essa graça que lhe foi concedida. Cada um deles deve zelar por sua condição como eleito de Deus, ou seja, a salvação não vem de obras, mas deve levar às obras necessariamente. Existe uma relação direta entre ser salvo e fazer as obras de justiça. Não há como separar essas coisas. Novamente, a salvação não vem de obras, por obras, mas deve levar às obras necessariamente. Ou seja, é necessário e é inevitável que aquele salvo, aquele crente, aquele homem, aquela mulher que foi alcançado pela graça de Deus e é salvo realmente, essa pessoa fará boas obras, como decorrência da sua condição de salvo. Isso nos leva ao próximo e último bloco dentro do nosso quadro narrativo, que é a base objetiva do julgamento final. Veja aí. As ovelhas, o Senhor diz: venham benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que o vimos? Que vimos o Senhor com fome, lhe demos de comer, ou com sede, lhe demos de beber? E quando o vimos como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Isso aqui, irmãos, é muito importante.
O julgamento do Filho do Homem tem uma base objetiva descrita no texto. Ele se refere à seguinte questão: como eu agi em relação à minha prática como cristão, como um homem salvo, como uma mulher salva, como uma pessoa salva, como eu agi? O que eu fiz da minha salvação? Como eu representei o Cristo que está vivendo dentro de mim, neste mundo? Jesus citou aqui o exemplo de obras de misericórdia. O próprio texto de Mateus, lá no início, nós já lemos, estudamos sobre isso, quando ele diz: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Na verdade, não Mateus, mas Lucas. Então, as obras de misericórdia fazem parte, necessariamente, da vida dos cristãos. Então, Jesus está dizendo aqui, ele está falando sobre a maneira como nós lidamos com os seus pequeninos. Embora nós tenhamos nos acostumado a chamar essa parte da Bíblia de juízo final, o que acontece aqui não é exatamente um julgamento, mas a declaração de uma sentença final e definitiva. Ou duas sentenças distintas, na verdade. Uma sentença para os justos, benditos, e outra para os ímpios, malditos. O que é uma sentença? É a solução dada por uma autoridade, não é? Em qualquer questão que envolva a aplicação da lei ou da justiça sobre a vida de uma pessoa. Isso é uma sentença. Pode ser uma sentença de condenação ou de absolvição. Então, vamos ver primeiro o que é dito aos benditos, não é? Já lemos aqui no capítulo, do versículos 35 a 40, e 4 coisas podem ser observadas aqui. Primeiro, Jesus faz um convite para que os benditos entrem na posse definitiva do reino que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Os convidados são os benditos do Pai, os que foram abençoados com a salvação por uma iniciativa livre da boa vontade, do amor e da graça de Deus. A segunda coisa é a menção aos pequeninos. Quem são estes pequeninos no Evangelho de Mateus? Bom, vamos deixar o próprio texto responder. Volte comigo um pouquinho aí no capítulo 11. Versículo 25. Onze, 25. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Agora, adiantando um pouquinho, o capítulo 18. Capítulo 18. Um texto que nós também já estudamos. Do versículo 1 até o versículo 14, Jesus vai falar sobre quem é o maior no reino dos céus. Então ele diz, primeiro ele usa a figura de uma criança. Versículo 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então ele vai falando a respeito disso. No verso 6, ele começa a falar dos tropeços. E esses tropeços se referem justamente àqueles que se fizeram como crianças, né, que são considerados pequeninos por aqueles que se julgam sábios e entendidos, mas que não se converteram, que não deram ouvidos à voz de Cristo, ao passo que esses pequeninos acolheram a palavra de salvação e se renderam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, no versículo 14 ele conclui dizendo assim: não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. O que Jesus quer dizer então com o termo pequenino nessas duas passagens? Ele fala das pessoas humildes, das pessoas simples, singelas o suficiente para crer nele.
são o oposto dos religiosos, orgulhosos, sofisticados demais e entendidos demais para crer no Mestre de Nazaré. Pelo amor de Deus, é de Nazaré. Será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Eles acreditavam que não. Então Mateus descreve 2 tipos de recompensa, dependendo de como as pessoas vão lidar com estes pequeninos. A primeira recompensa é favorável a quem? Aos justos, às ovelhas. Por quê? Porque elas supriram as necessidades dos pequeninos, atenderam estas necessidades. Então, é uma recompensa favorável para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso já havia sido prometido anteriormente, no capítulo 10, versículo 42, quando o Senhor envia os seus discípulos para fazer a missão, ele diz: olha, aqueles que acolherem vocês, aqueles que derem um copo de água fria a um desses meus menores discípulos, não ficará sem o seu galardão. E nesse caso temos um segundo sentido do termo pequenino, que significa aquele que é o menor, ou até insignificante aos olhos humanos, não é? E, quem sabe, a seus próprios olhos. E dentro desse contexto, os pequeninos são os portadores das boas novas de salvação. Então, é seguro afirmar pelo contexto que, ao mencionar aqui os pequeninos, Jesus estava se referindo aos pobres, de modo geral, mas prioritariamente aos discípulos que iriam levar a sua palavra. Você pode depois ler a partir do capítulo do 10, a partir do versículo 1. E 2, aos menos favorecidos dentre os seus seguidores, seus discípulos. Será que Jesus pode ter se inspirado em algum princípio anteriormente estabelecido por Deus? Sim, é possível. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 8. Quem quiser pode abrir, senão apenas ouça e preste atenção. Deuteronômio, capítulo 15, de 1 a 8. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Esse é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa a seu próximo dará por pago o que havia emprestado, não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar como quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Então, se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém, elas não dominarão sobre vocês. E aí ele vai falando sobre essas coisas até o versículo 11. Mas qual é o objetivo aqui? Vocês podem cobrar o pagamento de todos aqueles que deverem a vocês, mas dos seus irmãos, a cada 7 anos, vocês vão perdoar as dívidas deles. Ou seja, um tratamento diferente para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ok? Também Levítico, capítulo 25, 39 a 43. Levítico 25, 39 a 43. Parece que Jesus lia o Antigo Testamento, né, irmãos? Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os seus filhos, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Ou seja, novamente nós vemos o quê? Uma distinção
do tratamento que deveria ser dado àqueles que são do Senhor, ao povo de Deus. Então temos aí uma boa fundamentação do Antigo Testamento, onde se pode ver um tratamento distinto nessa questão. Ou seja, os israelitas deveriam ter a prioridade na questão do socorro aos necessitados. Não deveria haver pessoas aflitas pela falta de suprimento básico entre o povo eleito. Há passagens no Antigo Testamento que dão a ideia de que Deus julgaria as pessoas com base na maneira pela qual lidavam com os pobres. Né? Provérbios capítulo 19, versículo 17 vai dizer isso. Então eu vejo aqui o mesmo cuidado instituído por Jesus que deveria ser observado entre os cristãos. Será que mais alguém falou sobre isso? Sim. O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 6, versículo 10, ele diz: façam o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Na mesma carta ele afirma que nós, a igreja, somos o novo Israel de Deus. Ou seja, o mesmo princípio que foi instituído no passado também valia para nós nesse sentido. Tiago capítulo 2, versículo 15, Tiago vai dizer também que as boas obras, a misericórdia, a compaixão no atendimento da necessidade dos nossos irmãos são uma prova verdadeira da nossa conversão, porque ele diz que a fé sem obras é morta. E é evidente que como cristãos, então é nosso dever fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. Porém, está claro para mim que, de acordo com o ensino de Jesus aqui, a nossa prioridade deve ser de socorrer os da família da fé. Os que estão encarregados de levar a palavra de salvação aos pobres, aos povos e aos nossos irmãos mais frágeis e necessitados. É a estes que nós temos a prioridade para ajudar. Amém, irmãos? A segunda observação importante tem a ver com a razão, né? A razão fundamental pela qual devemos socorrer os nossos irmãos em Cristo. Cristo disse assim: olha, quando vocês fizerem isso a qualquer um deles, vocês estão fazendo a quem? A mim, Jesus disse. Então veja, Jesus vive neles. Isso faz toda a diferença, não faz? Ou seja, Cristo subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, mas Ele também vive em nós pelo seu Espírito que habita em cada pessoa salva. Logo, quando nós fazemos alguma coisa contra ou a favor dos nossos irmãos, nós o fazemos a Cristo. É o que enfatiza o verso 40, não é? Pensemos um pouco sobre isso, irmãos. O quanto deveríamos ser mais cuidadosos no trato de uns com os outros. Porque como tratamos os nossos irmãos, nós estamos tratando a Cristo. Não é? Eu quero destacar aqui um terceiro ponto, que está um pouquinho oculto aos olhos distraídos, mas que é bem importante. E nós precisamos observar esse detalhe que dá a devida dimensão de como nós devemos ser em relação à ação em prol dos nossos irmãos. Veja que os justos mencionados aqui, eles agiram para suprir as necessidades dos seus irmãos e nem se deram conta de que estavam com isso fazendo bem ao próprio Jesus. Quando Jesus fala, olha, eu estive preso e vocês foram me ver, eu tive fome e vocês me deram de comer, tinha sede e vocês me deram de beber. E eles perguntaram, quando, Senhor? Eles não tinham noção. Eles estavam agindo com base em uma disposição misericordiosa, que foi o que o mestre ensinou que eles fizessem. Então é óbvio que os dois grupos considerados aqui tinham consciência de que deveriam fazer o bem aos pequeninos. Caso contrário, eles não poderiam ser condenados. Mas, quando os justos perguntam a Jesus, quando foi que nós te assistimos? O que fica claro é que eles foram movidos por algo mais que a simples obediência. Eles foram movidos por compaixão. Não esperavam nenhum reconhecimento pelo que fizeram. Estes são os benditos, são todos aqueles que agiram dessa forma. Sempre que a necessidade bateu à sua porta,
E quando a necessidade não bateu a porta deles, eles bateram a porta do necessitado. Então isso faz diferença. São questões que a gente precisa considerar. Porque, irmãos, é relativamente óbvio que alguém atenda uma pessoa que vem lhe procurar porque está necessitada. Mas não é tão óbvio que nós saiamos da nossa zona de conforto e vamos procurar o necessitado para ajudá-lo, né? Isso não é tão óbvio. Mas o que nós concluímos aqui, com essa sentença proferida para os benditos, que é uma sentença de absolvição, eles não foram absolvidos por suas boas obras, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Em Cristo eles foram declarados justos perante Deus. Ainda assim, as suas obras de misericórdia fizeram parte da sua resposta a Deus, em virtude da graça salvadora e justificadora que eles receberam gratuitamente. Houve uma resposta. E ao demonstrarem compaixão aos seus irmãos aflitos e necessitados, essas pessoas inconscientemente apresentaram uma clara evidência de que elas realmente foram salvas em Cristo Jesus. Nós vimos em Efésios capítulo 2, versículo 8, no domingo passado, até o versículo 10, quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, mas que nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, as boas obras são uma evidência de que nós realmente somos salvos. É por isso, meus irmãos, que o líder consciente, pastor, bispo, ele procura estimular as suas ovelhas a agirem de acordo com uma consciência realmente transformada, entende? Porque as nossas ações falam tanto quanto as nossas palavras, ou mais. Então, quando nós fazemos parte da Igreja de Cristo, quando nós nos declaramos cristãos, mas o que nós fazemos diz exatamente o contrário, é uma preocupação que a nossa liderança precisa ter e precisa nos despertar para essa preocupação. Talvez você não tenha realmente ainda experimentado um processo de verdadeiro arrependimento e transformação, porque as suas obras estão dizendo o contrário. Você entende isso? Então, quando nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja, temos nosso nome na lista de membros da igreja, participamos da ceia, mas não conseguimos viver em paz com os nossos irmãos. Quando eu, como marido, não consigo viver uma vida com a minha esposa que seja uma vida respeitosa, uma vida de amor, de cuidado, de bondade, de generosidade, se a minha esposa também não consegue fazer isso ao meu respeito, tem alguma coisa errada na nossa vida. Talvez o nosso discurso não combine com a nossa prática. E alguém precisa bater a porta do nosso coração e dizer: ei, você precisa mudar de vida. Você precisa buscar em Deus uma transformação real e verdadeira, porque as suas obras estão falando o contrário do seu discurso. Meus irmãos, é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele não está dizendo que essas pessoas que serão salvas porque fizeram boas obras, mas ele está dizendo que os verdadeiros salvos, os benditos, eles são reconhecidos também pelas obras que fazem, porque as obras combinam com o discurso que eles têm. E quando eles dizem, eu sou um cristão, as suas obras seguem a sua confissão. E nós poderíamos colocar aqui uma série de outras coisas que deveríamos cuidar e ter muito zelo para que nós, primeiro nós mesmos, tenhamos a certeza da nossa salvação. Porque, meus irmãos,
Não são vocês que precisam ter certeza da minha salvação. Eu é que preciso. E vocês, cada um precisa ter para si mesmo a certeza e a segurança da sua salvação. E como é que você vai conseguir isso? Quando as suas obras seguem o seu discurso. Então você deveria ser a primeira pessoa inquieta, perturbada e preocupada se a sua prática não combina com o seu discurso. Você deveria ser a pessoa mais preocupada com isso. E se não é, talvez isso seja um indicativo claro de que você ainda precisa dar mais um passo na direção de Cristo. Que você precisa pedir a Ele que realmente transforme a sua vida. Entende, meus irmãos? Eu, como pastor, eu não deveria ter que chegar aqui e ficar dizendo para vocês, irmãos, vamos ter assiduidade aos cultos. Irmãos, vamos chegar na hora, vamos chegar antes, vamos nos preparar, vamos respeitar aquilo que é instituído, irmãos, vamos ter zelo pelo nosso ministério, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor com excelência. Eu não tinha que fazer essas coisas, irmãos. Nós é que cada um tinha que fazer consigo mesmo isso. Você deveria cobrar de si mesmo essas coisas, se você realmente é um cristão. É isso que nós estamos vendo aqui. Quando as obras combinam com o discurso, quando o discurso é confirmado pelas obras. Mas quando eu digo que sou cristão e ajo dizendo que não sou, eu me torno uma incoerência comigo mesmo. Eu sou uma imagem da inconsistência. É o que eu digo de conversão esquizofrênica, não é? As nossas palavras dizem uma coisa e as nossas ações dizem outra. Então, sim, eu quero deixar no seu coração uma perturbação nessa manhã. Que você saia daqui preocupado com isso. Você leia esse texto de novo quando chegar em casa. Não é? Você que está conosco aqui, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, assisti-la. É uma preocupação que nós precisamos ter, irmãos. Existem preocupações que nos fazem mal, que nos entristecem, que nos levam à ansiedade, à angústia. Mas essa é o tipo da boa preocupação, porque pode nos levar ao engajamento mais profundo de uma vida realmente transformada com o Senhor Jesus. Então, é um questionamento que eu não farei para você, mas você deve se fazer. As minhas obras combinam com o meu discurso? Eu tenho agido como um cristão? Eu tenho servido a Deus sinceramente, dedicadamente como um verdadeiro cristão? É isso o que está acontecendo na minha vida ou não? É uma preocupação para todos nós. Para mim, em primeiro lugar, e também para vocês. Amém? Então, para concluir, nós vemos o que foi dito aos malditos. Versículos 41 a 45. O texto vai dizer aí... Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. A sentença proferida sobre os ímpios é o exato oposto daquela que foi dada aos justos. Se os justos foram acolhidos para a posse do reino eterno, os ímpios estão sendo banidos definitivamente para fora do reino, para as trevas exteriores. Aqui também devemos observar alguns detalhes importantes e com isso nós vamos concluir. A ordem que é dada por Jesus é para que eles se afastem dele para o fogo eterno.
Jesus havia falado sobre esse lugar de tormento no capítulo 18, versículo 9 de Mateus. No texto paralelo de Marcos, ele explica que este fogo que produz terríveis tormentos nunca se apaga. Confira depois em Marcos 9, 48. O quão terrível destino pode ser este que é descrito aqui, irmãos, no fato de ter sido lugar preparado para o próprio diabo e os seus anjos caídos. Esses condenados são os malditos, aqueles que desprezaram Cristo durante suas vidas terrenas. São as pessoas que deliberadamente escolheram viver no pecado e jamais se arrependeram. Seu destino horrendo é padecer no fogo inextinguível, com um corpo imortal, ou seja, que sentirá sofrimentos por toda a eternidade. Não vai morrer, não vai se acabar, sofrerá todos os tormentos e jamais terá alívio. Estes malditos também recusaram ajuda aos pequeninos do Senhor, ante os apelos deles, porque estavam sendo maltratados. Ainda assim, estes malditos ignoraram suas necessidades, agiram com indiferença diante do sofrimento daqueles a quem Jesus amava. Irmãos, a razão da condenação desses ímpios é que, tendo a oportunidade de fazer o bem a um dos pequeninos de Jesus, eles desprezaram. E porque quando eles agiram assim, eles desprezaram o próprio Cristo que vive na vida daqueles que são seus. Então, de novo, a questão aqui não são as obras, mas as obras, elas confirmam que nós somos salvos. Entende? As obras falam. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, fala a nosso respeito. E assim como as obras poderão confirmar e carimbar, digamos assim, entre aspas, o acesso dos salvos ao reino, são também, ou é também a ausência de obras que vai carimbar a banição, o banimento dos perdidos para as trevas, o choro e ranger de dentes. Concluímos então que a sentença proferida sobre os malditos é de condenação definitiva. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não fizeram. Rejeitaram a cruz, desprezaram a palavra de salvação, a obra salvífica de Jesus e preferiram viver aqui uma vida cultuando ao prazer, ao deleite dessa vida, ao pecado, à iniquidade, uma vida dissoluta, rendida ao pecado em todas as suas formas, enfim, rejeitaram a graça. E ao agirem desse modo incompassivo para com os pequeninos do Senhor, eles apresentaram clara evidência de que jamais foram salvos. Jamais. Portanto, o que restou a eles foi o banimento definitivo da presença de Deus e a eternidade de tormentos. Quando nós falamos dessas coisas, irmãos, parece tão distante. Mas veja, não é necessário que Cristo volte para que uma dessas duas realidades se torne a nossa herança eterna. Basta que a gente parta desta vida amanhã, ou depois, ou ainda hoje, quem sabe, para que a gente entre aqui nesse processo, para que nós sejamos definidos de um lado ou de outro dessa separação. Na conclusão do texto, Jesus ratifica a separação entre ovelhas e cabritos. Ele diz aí: e estes, ou seja, os malditos irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Benditos e malditos, justos e ímpios, absolvidos definitivamente ou condenados definitivamente. A essa altura, não haverá mais nada que se possa fazer para mudar o destino eterno, nem dos benditos e nem dos malditos, porque os benditos não serão mais assediados pelo pecado.
eles já terão se livrado dele definitivamente, jamais voltarão a sofrer a fraqueza da carne, das tentações provenientes dessa fraqueza. Viverão em alegria, satisfação e completa liberdade diante do trono de Deus. Por outro lado, os malditos não mais poderão receber a salvação. Não existe qualquer estado intermediário onde suas almas possam ser purificadas, purgatório, nada disso. Por isso se chama castigo eterno. Não existe outra possibilidade, irmãos. Depois que nós partirmos dessa vida, acabou o tempo da oportunidade. O que tiver que ser, será. E nós não vamos poder fazer nada para mudar o que há de acontecer. Então, não é à toa que o autor aos Hebreus, falando sobre a supremacia da obra de Cristo, trouxe também uma palavra de advertência. Ele diz, olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça os seus corações, como seus irmãos no passado fizeram e caíram no deserto. E ele também diz que se depois de termos experimentado todo esse benefício, se nós pisarmos sobre o sangue da aliança, se nós fizermos pouco da obra de Cristo, se nós desprezarmos a graça salvadora que Deus nos oferece, não há mais nada para nós, a não ser a sensação de um castigo eterno, de fogo consumidor da perdição, onde não haverá mais possibilidade de retorno à graça salvadora de Deus. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir, venham benditos de meu Pai. Que seja esse o convite que nós vamos ouvir no final, que seja essa palavra de aprovação que nós vamos receber da parte de Cristo, que nós não sejamos derrotados por este mundo, por toda a maldade, por todo o pecado, por todos os descaminhos, né, pelos quais ele procura nos levar para nos afastar da vontade de Deus, dos propósitos do Senhor. Que cada um de vocês, que cada um de nós, nos firmemos cada dia mais na presença de Deus, que cada um de nós procure cada dia mais confirmar primeiro para si mesmo, com as boas obras, com as obras de justiça e verdade, a sua própria salvação, para que nós tenhamos paz no nosso coração e possamos viver neste mundo mal, tendo a plena certeza de que o que nos espera na glória celestial, na eternidade, é a glória celestial, é a presença de Deus, é uma vida, não é, de eterno, glorioso, na presença bendita do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, quebrantados pela Tua palavra, que nos chama, Senhor, novamente à reflexão, não a reflexão sobre os nossos irmãos, mas a autorreflexão, uma reflexão sobre nós mesmos, acerca da nossa própria vida, do que ela tem sido, de quanta verdade existe, Senhor, na nossa conversão, e do quanto nós ainda precisamos nos voltar mais e mais e mais para Jesus, para que Ele complete a sua obra de transformação no nosso coração. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas muitas vezes, ó Deus, em que nós fechamos a porta do nosso coração para ajudar os Teus servos, os Teus pequeninos, os nossos irmãos que precisam de apoio, que precisam de ajuda. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos, ó Pai, a prática da misericórdia, e aquilo que o Senhor mostra aqui nessa manhã é que a prática da misericórdia é uma evidência muito clara de verdadeira conversão. Então, Senhor, se o nosso coração não é compassivo,
Se nós somos indiferentes com as dores dos outros, é porque talvez ainda não nos convertemos de verdade. Nesse caso, nós te pedimos, Senhor, transforma o nosso coração. Quebranta a nossa alma, quebranta o nosso interior, Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda a fraqueza da nossa carne, que ainda nos faz escravos do orgulho, da vaidade, ó Deus, da carnalidade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte, que o Senhor venha quebrar as cadeias e os grilhões e as correntes que nos prendem, Senhor, a este mundo mal, de sorte que as nossas palavras, as nossas ações e reações, quando estamos fora da igreja, depõem contra nós. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos, Senhor, a voltarmos no caminho, a voltarmos ao primeiro amor, se dele nos afastamos. Permita, ó Deus, que o nosso dia a dia confirme para nós mesmos, Senhor, em primeiro lugar e antes de tudo, que realmente nós somos salvos. Permita que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para atender os teus pequeninos, aqueles que precisam de apoio, de suporte, que precisam de ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos este caminho para que a prática da compaixão e misericórdia se torne algo natural para nós. Não alguma coisa que tem que torcer o nosso braço, a nossa vontade para que nós façamos, constrangidos. Não, Senhor, que seja algo que faça parte do nosso coração, da nossa alma, e esteja presente no mais profundo de cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos, para que as nossas obras sigam o nosso discurso, para que a nossa fé seja confirmada por ações, ó Deus, e por reações que caracterizam um verdadeiro servo, uma verdadeira serva do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com excelência, a fazer o melhor para ti, Pai, a termos um compromisso verdadeiro que se traduza, Pai, também em ações práticas e concretas, para que nós não precisemos ser admoestados e exortados o tempo todo, ó Deus, como crianças que ainda não alcançaram a estatura da varonilidade de Cristo. Ajuda-nos a alcançar, Senhor, essa maturidade, para que não precisemos estar o tempo todo sendo exortados, admoestados, fustigados, para fazermos o que sabemos que devemos fazer. Transforma-nos, ó Deus. Muda o nosso coração, Senhor. Leva-nos ao caminho de excelência em todas as coisas. Nós te pedimos, ó Senhor, com gratidão, quando a Tua palavra nos diz que nós devemos a cada dia procurar confirmar a nossa vocação e eleição no Senhor, que o Senhor nos dê os recursos para isso, que o Senhor nos dê a disciplina para isso, que o Senhor nos dê a força de caráter e de vontade para isso, mas que acima de tudo, Senhor, que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito de forma abundante, de tal maneira que Ele mude o nosso ser por dentro. Ó Deus, é o que nós precisamos. E te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.